tema que nós queremos falar hoje é sobre arrependimento bíblico. Se você puder abrir comigo a sua Bíblia em Isaías, capítulo 55, Isaías 55. Nós estamos aí no Antigo Testamento. Isaías é considerado por alguns estudiosos como o Evangelho do Antigo Testamento. Então tem uma mensagem de arrependimento para os israelitas, para aquelas pessoas seguidoras do Senhor Deus, e que naquele momento ali muitos deles estavam em desobediência, estavam em rebeldia, e a mensagem de Isaías é uma mensagem para considerar o caminho. E eu quero ver com você Isaías 55, versos 6 até 9, versos 6 a 9. Estou usando aqui a versão atualizada nos nossos textos, tá bom? Diz assim: eu tenho observado que domingo a rota do avião tem sido esse daqui. O aeroporto de Congonhas tem duas entradas e você pode alternar, não é? Tem aqui o Eliabre, que trabalhou muitos e muitos anos lá. Você pode alternar a entrada conforme o vento, mas parece que o vento dominical, os ventos de domingo, tem feito os aviões passarem mais por aqui, Ao passar por aqui significa que está entrando pela parte de trás, não lá pela avenida. Vamos alternando aí o silêncio, para que o avião possa passar. Verso 6 diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então esse trecho da palavra do Senhor, que Ele possa acrescentar esta palavra ao seu coração. Vamos orar? Pai, nós agradecemos pela Tua palavra que nos instrui em conhecermos a vontade do Senhor sobre diversos temas que trazem à nossa vida realmente uma vida de piedade. Tudo que é necessário para que nós possamos viver uma vida santa diante do Senhor e diante dos homens está aqui na Tua palavra. E nós queremos então saber um pouquinho sobre este vasto conhecimento que a Tua palavra traz acerca desse tema, arrependimento bíblico, e que nos ajude a pensar hoje a quantas anda a nossa vida, a nossa semana, o que nós vamos fazer aqui com a celebração da ceia do Senhor, que essa palavra bendita possa fazer realmente considerarmos os nossos corações diante da Tua presença, para que então nós possamos nos amoldar à Tua vontade, que nós possamos então realmente estar em plena submissão ao querer de Deus. Por isso, ó Pai, nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Então, o arrependimento bíblico, o texto nós colocamos aí, Isaías 56, de 6 a 9, e o que nós podemos perceber aí do texto, olhando principalmente o verso 8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Nós podemos considerar aqui, primeiramente, essa perspectiva. Há diferenças de pensamentos entre o homem e o próprio Deus. Há diferença de pensamento entre nós e a pessoa de Deus. Nós podemos perceber isso no próprio texto que nós estamos lendo. E não somente isso, mas que essa verdade, ela se aplica a muitos conceitos bíblicos, como por exemplo a questão que nós estamos trazendo hoje à noite, que é o arrependimento bíblico. A gente tem visão distintas, não é?
por exemplo, arrependimento da perspectiva do homem, que são identificados, por exemplo, como mero sentimento de remorso. Não sei se você já teve a oportunidade, né, de assistir esses programas aí de televisão, que muitas vezes vai mostrando a pessoa pega ali, né, em roubo, em assassinato, e mediante aquela ação, aquela falha, aquele pecado, ela é pega ali em flagrante, e mediante aquela circunstância, você percebe um repórter entrevistando, você percebe a notícia sendo veiculada, e a pessoa às vezes chorando porque foi pego naquele ato, né? Não tem como esconder, e aí esta pessoa ela vai ficar encarcerada, chorando. Às vezes pode ser por uma questão de drogas, às vezes pode ser por uma questão de estar portando armas. A pessoa ali pega naquela situação, ela sabe que a sentença virá, que ela vai ficar encarcerada, e aí depois vem o julgamento e ela realmente vai ficar presa, e aí muitas destas pessoas, até no âmbito da prisão, elas realmente não demonstram o arrependimento que elas deveriam vivenciar quando chorou ali na frente do repórter, na frente. Às vezes aquele arrependimento então que ela demonstrou é um arrependimento de remorso. Aquele momento ali que ela foi abordada, aquele momento ali que ela foi presa, ela sente o peso. Mas quando você adentra de uma penitenciária, você vai ver que muitas destas pessoas que choram, que externizam arrependimento, elas vivem ainda com seus pensamentos de assassinato, com seus pensamentos de tráfico, com seus pensamentos de utilizar arma, de tirar vidas, de não respeitar o próximo. Então, às vezes, quando a gente fala sobre esse tema de arrependimento, ele pode ser um tema divergente, diferente do pensamento de Deus acerca desse tema. Às vezes, por conta do ato, a gente demonstra mais um remorso, um impacto ali daquele momento que nos acometeu, do que propriamente um arrependimento verdadeiro. Mas há arrependimento sobre a perspectiva de Deus, conforme descrito em sua palavra, que é a abordagem que nós queremos trazer hoje. Queremos falar um pouquinho sobre esse tema arrependimento bíblico. A gente está colocando esse objetivo, arrependimento das Escrituras bíblicas, para que a gente possa entender e participar da ceia do Senhor debaixo desse direcionamento. Então hoje eu quero trazer dentro de arrependimento bíblico essa frase para nós. O arrependimento bíblico, ele deve abranger todo o nosso ser. O arrependimento, de acordo com as Escrituras, deve atingir todas as áreas da sua vida, todo o seu ser. E aqui então eu quero pelo menos destacar 3 áreas do seu ser, 3 áreas da sua vida que o arrependimento precisa estar presente. E essa primeira área é de fato o aspecto intelectual. O arrependimento bíblico precisa ser entendido por você. O arrependimento bíblico precisa ser compreendido. Quando você olha nas Escrituras, a sua vida, as Escrituras funcionando como um espelho, trazendo nuances do seu ser, tem que te levar a decisões, mudanças de caminho, mudanças às vezes de pensamento, mudanças às vezes de direção. E isso vem quando você então tem conhecimento do padrão de Deus, do querer de Deus, e você percebe que a sua vida está distante deste querer, desse padrão, desta vontade. Então, quando nós falamos aqui a necessidade do aspecto intelectual, o primeiro subtema que eu tenho que ver com você é que, de fato, o arrependimento bíblico, ele tem que mudar o seu pensamento mediante o conhecimento da palavra de Deus que você vai adquirindo. Você está aqui na IBVM, possivelmente, há alguns meses, anos e anos. E com certeza você tem ouvido muita mensagem, com certeza você tem participado de classes de escola dominical, de encontros, você tem participado de programações e quase todas elas é envolto à palavra de Deus.
conhecimento você tem adquirido. Mas esse conhecimento ele está fazendo o que na sua vida? Esse conhecimento está tendo que impacto na sua mente? Mediante o que você está aprendendo, mediante o que você está ouvindo, mediante o que você está sendo ensinado, como é que isso tem trago um efeito de transformação na sua vida? Em um certo episódio, Pedro pregou, é uma passagem de Atos 2, quando o Espírito Santo vem na festa de Pentecostes para iniciar o que nós chamamos de período da igreja. E Pedro, então, mediante aquela descida do Espírito Santo, como se fosse uma coisa visível, parecendo línguas, sobrecai sobre seguidores do Senhor Jesus. E eles então trazem uma pregação. Pedro ali traz uma pregação dura, mas uma pregação real, verdadeira, de que aqueles judeus que estavam participando ali naquela festa de Pentecostes, eles tinham então crucificado o Senhor Jesus. E Pedro então na sua pregação apresenta Cristo Jesus como de fato o cumprimento de profecias do Antigo Testamento. E a necessidade daqueles ouvintes reconhecerem que de fato Cristo Jesus veio, morreu e que também ressuscitou. E que mediante essas informações, eles tinham então que tomar uma decisão. E aí o texto diz assim: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel. Pedro aqui está terminando a mensagem. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que este Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles estas coisas, diz o texto que compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Então Pedro vem e responde: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis então o dom do Espírito Santo. Mediante uma informação, e é claro, a ação do Espírito Santo, mediante aquela palavra pregada, isso trouxe uma informação àqueles judeus. Aquela informação entrou na cabeça deles, no coração deles, fez morada. E mediante aquela pregação dizendo: esse Jesus aí que vocês crucificaram, ele é o Messias, ele é Deus. E mediante tudo aquilo que Pedro estava dizendo, o Espírito Santo agindo na vida deles, aquele conhecimento sendo ali compartilhado, eles responderam àquela verdade. Diz o texto que aquilo dali chegou na cabeça, na mente dele, que lhes compungiu. Quer dizer, eles ficaram: eu preciso dar uma resposta a isso. E aí ele pergunta a Pedro: qual é a forma certa de responder a esta mensagem bendita? O que você está falando, Pedro? Isso traz consequências, traz resultados. O que a gente precisa fazer? Pedro fala: vocês precisam se arrepender. E o texto diz que esse coração esse coração então já sendo atingido por aquela palavra, trouxe arrependimento. Na continuação do livro de Atos, naquela pregação, quase 3 mil se arrependeram. 3 mil pessoas. Quando você recebe uma informação dizendo que a mentira é pecado, quando você recebe uma informação dizendo, como foi dito aqui, que o orgulho é pecado, quando você recebe uma informação dizendo que a imoralidade é pecado, quando você recebe uma informação dizendo que Deus quer que nós sejamos santos, quando recebemos uma informação dizendo que nós devemos realmente crescer em Cristo Jesus, quando recebemos uma informação que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos, que nós devemos abençoar a nossa casa, no nosso relacionamento conjugal, na forma como nós realmente vivemos diante da nossa esposa, diante do nosso marido, diante dos nossos pais. Quando você aprende na escola dominical o que é certo, o que você tem feito? Essa verdade tem te atingido, tem feito morada na sua vida, a tal ponto que muda a sua mente, que muda a sua visão, que muda a sua forma de ver agora a vida, o seu casamento, o seu relacionamento com os pais, a sua disposição em administrar as suas finanças, a sua presença na igreja e principalmente
relacionamento com Deus. A palavra de Deus vai dizer lá, 2 de Pedro 3,18, que nós devemos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Pedro diz que nós devemos ser devotados a Deus, que esse conhecimento deve realmente fazer morada em nós, a tal ponto que nos traz aperfeiçoamento, que nos traz edificação, que nos traz desenvolvimento, que nos traz piedade, que nos traz santificação. Pedro vai dizer também, um pouquinho antes, visto como, pelo seu divino poder, olha só o que diz aí, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem a uma vida de piedade, ou seja, a uma vida santificada, uma vida agradável ao Senhor. Pelo quê? Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Ele vai dizer assim: Wilson, para que você seja uma pessoa piedosa, você precisa conhecer a Cristo. Você precisa ter um conhecimento completo, esse conhecimento que realmente traz então uma transformação na sua vida, porque esse conhecimento vai lhe fazer uma pessoa piedosa, vai lhe fazer uma pessoa santa, vai lhe fazer uma pessoa agradável ao Senhor. E diz mais o texto: pelas quais nos têm sido doadas as suas santas e muito grandes promessas, para que o quê? Para que por elas vos torneis então cooperadores, coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há. Quando nós vamos compreendendo a palavra do Senhor, quando nós vamos internalizando a palavra do Senhor, quando nós vamos sendo coparticipantes da natureza divina, ou seja, ser santo, ser verdadeiro, ser puro, isso nos livra de toda a corrupção que não agrada a Deus, que é contra Deus, que ofende a Deus. Ouvindo aqui, participando aqui da ceia do Senhor, é um momento realmente de reflexão. Se a sua vida diante da presença do Senhor está realmente qualificada para ter uma plena comunhão com Deus e participar. Se você está levando a sério tudo aquilo que você conhece do Senhor e sabe do Senhor, para que isso daqui não seja um ato leviano diante da presença do Senhor, seja um ato superficial diante da presença. O conhecimento tem que te levar nos aspectos intelectuais ao arrependimento. É uma área da sua vida que precisa ser alcançada, é uma área da sua vida que precisa ser abraçada. Então, não somente na questão do conhecimento da palavra de Deus, mas também nós precisamos entender, para você que não tem a Cristo como Senhor, que é este conhecimento que pode lhe trazer um entendimento. Você é pecador e de... A palavra de Deus vai dizer, aqui seguindo uma trilha de Romanos, que não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A palavra de Deus, ela expressa que a pessoa que não tem aqui o Senhor e Salvador, que ela está realmente distante de Deus, que ela não consegue fazer um bem que agrada a Deus, ela realmente não é aprovada por Deus, e quem apresenta essa verdade é as Escrituras. A palavra de Deus vai também dizer que todos pecaram, então carecem da glória de Deus. É uma verdade que as Escrituras também colocam. Se você está aqui nessa noite, você ainda não tem a Cristo como Senhor e Salvador, saiba dessa verdade que precisa entrar no seu coração, saiba dessa verdade que precisa atingir o seu intelecto, que você, diante da presença de Deus, é considerado um pecador ou uma pecadora, e que você está afastado da glória de Deus, e que por conta disso, ainda seguindo aí a trilha de Romanos, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. É uma verdade que as Escrituras colocam, e mediante esta verdade, você precisa tomar então uma decisão, seguindo a trilha aí de Romanos. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Diz aí o verso 10, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação.
Então nós estamos colocando aqui que as Escrituras informam. Se você não tem a Cristo como Salvador, você está afastado. Há uma necessidade então de você se arrepender. Há uma necessidade então de você confessar os seus pecados e receber a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Quando você confessa isso, inclusive até de uma forma verbal, dando testemunho de algo que aconteceu no seu coração, na sua mente, você será salvo. Seguindo aí os pontos, no aspecto intelectual também, não só mediante o conhecimento da palavra de Deus, mas mediante então a autoanálise, baseado nessa palavra de Deus, uma autoanálise dos seus pensamentos, para saber se de fato não há algo a ser mudado. É nesse intelecto, é nessa mente, é nesse coração que as mudanças precisam acontecer. Olhando aqui para essa questão da autoconfrontação, a gente chega em 1 Coríntios 11, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados. O contexto aqui é justamente a ceia do Senhor. A igreja de Corinto, ela celebrava a ceia do Senhor junto com um tempo de confraternização. Eles realmente faziam um junta-panela. Eles almoçavam, eles tinham aquela comunhão, e naquela comunhão, então, não somente eles almoçavam, eles comiam juntos, mas eles aproveitavam aquele momento para celebrar a ceia do Senhor. Só que naquela igreja estava tendo algumas discrepâncias. Só que naquela igreja estava tendo algumas dificuldades. Algumas pessoas tinham uma condição melhor de trazer alguma coisa, outras pessoas não. Então, alguns chegavam com os seus pratos, as suas panelas, não esperavam o outro. Às vezes, como ela tinha aquele conteúdo, ela almoçava ou ela jantava, ela comia na frente do outro, não esperava. Já mostrava ali naquele ambiente uma dissensão, uma separação, uma acepção de pessoas. Tinha aqui, ali no meio deles, pessoas que traziam vinho. E naquele almoço, naquele ajuntamento, a pessoa bebia o vinho e se embriagava na igreja. Então pessoas comiam uma no horário diferente da outra, outras pessoas ali naquela cultura tomavam vinho e se embriagavam, e depois eles queriam celebrar a ceia do Senhor. Uau! Muitos dizem que era chamada de festa do amor, festa ágape. Aí, o que o Senhor estava fazendo? O Senhor estava disciplinando as pessoas por conta disso. As pessoas estavam sendo ceifadas, as pessoas estavam sendo mortas por Deus. Deus mesmo estava tratando a igreja. E Paulo então escreve, dando uma instrução sobre a ceia, falando: olha, vocês precisam se analisarem. O que vocês estão fazendo? Não é por conta disso que alguns de vocês estão dormindo, um eufemismo para dizer da morte do crente. Alguns de vocês o Senhor está ceifando, o Senhor está disciplinando. Não está na hora de vocês pararem, olharem o que vocês estão fazendo, as atitudes, os pensamentos, as motivações. Aí Paulo chega e escreve esse verso: olha, se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos condenados. Ele está dizendo: olha, se você tivesse uma autoconfrontação, se você tivesse pensando um pouquinho mais o que você está falando, o que você está fazendo, bebendo demais, ou comendo antecipadamente, brigando, ué, que ceia é essa? Aí ele diz: olha, se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Ele está falando aqui: vocês precisam fazer mal. Se vocês estivessem pensando no que vocês estão fazendo, Deus não estaria matando pessoas. Se nós estivéssemos pensando no que nós estamos fazendo, não ficaríamos de mal, não brigaríamos com o cônjuge, não ficaríamos sem falar com os nossos pais, não teríamos problema ou levaríamos problema no ambiente do serviço, não traria inimizade no ambiente da igreja. Se nós pensássemos no que nós estamos fazendo, nós dirigiríamos melhor, nós nos comunicaríamos melhor, nós serviríamos melhor. Mas às vezes,
sem essa autoanálise, nós estamos vivendo a nossa vida sem arrependimento. O que nós estamos conhecendo não está fazendo morada, não está tendo efeito. E Paulo diz bem assim no versículo 32, mas quando somos julgados, ele ainda coloca a misericórdia de Deus. Ele diz assim, mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Tenho meu pai e minha mãe. Meu pai e minha mãe hoje tem mais de 70 anos. Quantas vezes eu fui disciplinado pelo meu pai e pela minha mãe? O chinelo da minha mãe parece que ela era um bumeranguezinho, fazia curva assim, ó, me acertava depois da esquina. É uma coisa, né? Irmãos, meu pai e minha mãe me disciplinavam porque eu era filho deles. Eles não saíam por aí disciplinando outras crianças. Eles não saíam pela rua disciplinando os vizinhos, os filhos dos vizinhos. Quem eles disciplinavam? Disciplinavam a mim porque eu era filho. E aqui ele está dizendo bem assim, olha, vocês estão sendo disciplinados porque vocês são filhos de Deus, para não serem condenados com o mundo. O mundo já está debaixo da ira de Deus. Vocês têm que acordar, Corinto. Vocês têm que pensar na sua forma de agir. O que vocês estão conhecendo de mim tem que fazer morada no seu coração. O arrependimento, irmãos, realmente tem que nos atingir neste aspecto intelectual, mediante o conhecimento das Escrituras, mediante também uma autoconfrontação. Você sabe que quanto mais você vive com uma pessoa, e quanto mais você conhece esta pessoa, você sabe viver de modo agradável a ela. Trabalho 25 anos, praticamente no mesmo lugar, meus colegas, meus amigos, conheço minha chefe, conheço minha supervisora, conheço meu coordenador, conheço meu diretor, sabe como eles trabalham, sei como eles querem o serviço, e o meu serviço vai passar pela mão de todos eles. O conhecimento que eu tenho deles, das atividades, me traz norte. Você conhece a sua esposa, você conhece o seu marido. No tempo de vivência conjugal, você já sabe o que agrada um, o que agrada o outro. A ideia é que o seu tempo de vida cristã, o que você conhece de Deus, você deve se amoldar à vontade de Deus. Você deve viver de acordo com o que Deus requer de você. Vida santa, vida de piedade, pelo conhecimento que você está adquirindo. Porque senão vira uma incoerência, vira uma hipocrisia, vira uma discrepância. Se você conhece, mas não permite que esse conhecimento lhe traga transformação. A ceia do Senhor hoje é para você analisar os seus. A ceia do Senhor hoje é para que você faça uma autoconfrontação. Tem alguma coisa que você precisa realmente mudar significativamente, que você conhece, você sabe, mas você não está fazendo. Você não está catando, você não está se amoldando. Como vai a sua leitura bíblica? Tem tudo a ver com esse conhecimento. Como vai a sua devocional? Tem tudo a ver com como você lida com a fonte de conhecimento do Senhor. Quanto tempo durante o seu dia você tem reservado para desenvolver a sua amizade com o Senhor? Pela leitura da palavra de Deus, pela vida de oração, como você tem agido diante do pecado? Você tem tido uma vida transformada pela palavra de Deus, ou tem tido falsas vitórias intelectuais somente pelo mero conhecimento da palavra de Deus e não por uma transformação real? As Escrituras dizem que até as hostes infernais, demônios, Satanás, conhecem a Deus e pasmem, diz que tremem. Você tem conhecido Deus e o que isso tem feito na sua vida. O outro aspecto que nós podemos perceber também é que para atingir todo o nosso ser, não deve ser somente na questão intelectual, mas também emocional, no seu sentido. Você deve nutrir realmente como sentimentos um ódio pelo pecado. Pastor, eu posso ter ódio por alguma coisa, isso não é pecado? Deixa eu te falar, a primeira coisa que você pode ter ódio aqui não é pecado. É ódio pelo próprio pecado. Salmo 97:10 vai dizer assim: vós que amais o Senhor, detestai o mal. Ele guarda a alma dos seus santos, livra-os da mão dos ímpios. Se você quer realmente já viver uma vida santificada, uma vida abençoada, tem que detestar o mal.
Porque o Senhor vem fazer morada, o Senhor abençoa, o Senhor dá direção. Segundo a segunda parte do versículo, Ele guarda a alma daqueles que são seus santos. Não se enveredam em lamaçal de pecado, que não tem amor ao pecado, que não vive abraçado com o pecado, que não vive amando o pecado. Pelo contrário, detesta, tem ódio. Tem área na sua vida que pode ser identificada como uma área que está em pecado e que você então, por conta disso, tem detestado. Aqueles que conhecem a Deus devem buscar a santificação, pelo qual desejam então serem pessoas agradáveis ao Senhor, desenvolvendo um verdadeiro ódio ao pecado, ao ponto de sentirem nojo de si mesmo. Ali vós lembrarei dos vossos caminhos e todos os vossos feitos com que contaminastes, e tereis nojo de vós mesmos, por todas as vossas iniquidades que tendes cometido. Ezequiel, falando da disciplina do Senhor sobre Israel, eles estavam sendo já cativos na Babilônia, e eles regressariam com o coração compungido. E Ezequiel fala que então, nessa condição, eles voltariam com nojo deles mesmos. O Tiago está entrando na terceira semana com tosses e vômitos. Nós já levamos ele no hospital 2 vezes, 2 terças, e ele não consegue se curar. Eu, em 2002, fiz uma cirurgia, porque eu tinha um refluxo tão grande que meu esôfago inflamou. E eu fiz um tratamento de 2 anos. Esse tratamento não deu conta. Precisei fazer uma cirurgia. A doença se chamava hérnia de hiato. Tiago tem a mesma. Já fez endoscopia entre o estômago e o esôfago. Não tem uma funcionalidade correta de uma prega que nós temos. Eu lembro até hoje o médico falando que meu estômago funcionava como um liquidificador sem tampa. Então o estômago ele é próprio do ácido para dissolver o alimento, mas quando esse ácido sobe e atinge o esôfago, isso causa realmente situações ruins. E Tiago, por conta dessa tosse, tudo está subindo. Ele vomita quase que o dia todo, não segura nada. Nesses últimos dias ele está melhor, está melhorando. Mas irmãos, é assim, ele parou de ir na escola. Já tem 2 domingos que a gente não vem com ele, com certeza ele queria sujar. E aí, irmãos, a gente brinca, a gente faz daquilo a diversão dentro de casa, né? Porque é o banheiro, a gente comprou um pacote de rolo, de 32 rolos de papel higiênico, nem terminou o mês, já acabou os rolos. Falei pela primeira vez, né? E a gente vai ajudando, limpando, lavando as roupas. Hoje a Sidneia chegou em casa, deixa eu terminar a janta, o almoço aqui, o Wilson estende as roupas para mim. Estendi as roupas, assim, 80% camisas do Tiago, calças do Tiago, da semana, vomitando por cima. E hoje, graças a Deus, eu não tenho mais isso, mas se uma pessoa vomitava, eu vomitava em cima, uma natureza muito ruim para ele. Entrava no ônibus, o ônibus balançando, eu vomitava. Era uma coisa, né? Irmãos, aquilo tem um cheiro, né? Uma sujeira, que às vezes a gente fica enojado. Já sentiu o sentimento, o pecado? Ezequiel está dizendo bem assim para os israelitas, que vai chegar um momento que eles vão entender a santidade, de entender o quanto que eles foram tão idólatras. Eles vão largar tudo aquilo, eles vão se voltar para o Senhor. E aí Ezequiel fala bem assim, vocês vão sentir nojo de vocês mesmos, olhando para o passado. Você já teve esse sentimento? Ter nojo por um pecado que você tem cometido, por um pensamento que você tem carregado, por uma palavra que você tem emitido, por uma atitude que você tem feito. A palavra do Senhor diz que você tem que se arrepender a ponto de atingir também os seus sentimentos. Você tem que se arrepender ao ponto que você deteste a você mesmo, no sentido das suas práticas pecaminosas. Ter nojo de você mesmo. Se você quer vir participar da ceia, mas você não vem com o coração que pensa nos seus pecados, que sente tristeza pelos seus pecados, que sente nojo pelos seus pecados,
possa ser que não tenha o significado que deveria ter a ceia. Mas como é que está então essa sua vida? Como é que está então essa sua lida? O segundo subponto então aqui é realmente não somente o ódio, mas também a tristeza. Paulo recebeu informações através de Tito, da igreja de Corinto, e aí ele expressa estas palavras na segunda carta, dizendo bem assim: olha, porquanto ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo, embora já que tenha arrependido. Vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora me alegro não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, para que da nossa parte nenhum dano sofresseis. Porque eu deixei grifado aí: a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Irmãos, a tristeza que Deus coloca em nossas vidas pelo seu Santo Espírito acerca do pecado é uma tristeza benéfica, produz vida de santidade, produz vida de piedade. Mas a tristeza que é remorso, só porque você foi pego em flagrante, só porque você ali não teve como se esquivar, você não teve como se esconder, você não teve como colocar aquilo ali debaixo do tapete, às vezes não surge de fato um arrependimento verdadeiro segundo Deus. Você tem sido entristecido pelo seu pecado? Quantas vezes você tem chorado no seu interior? Já falei aqui que quando eu comecei a minha vida de trabalho, né, meu pai ele era da metalúrgica, ele queria que eu fosse um ferramenteiro. E aí ele me direcionou para eu entrar no Senac e fazer um curso de ferramentaria. E os 6 primeiros meses do curso era para limar, pegar uma lima, pegar aqueles materiais de ferro, né? E trabalhar com lima. E minha mão, uma mão de, o pessoal brinca, né? Mão de moça, mão lisa. Rapaz, não passou 1 mês, 2 meses para que a minha mão enchesse de bolhas. Não passou 6 meses para eu dizer: pai, esse negócio vai sair. Mas a mão cheia de bolhas é justamente porque ela não fica engrossada. Mas quando ela estoura uma bolha, a segunda pele que vem, ela não vem tão fina. E se estoura uma segunda bolha, a terceira pele que vem já não vem tão fina. E aí a sua mão fica com a mão mais grossa, ou de pedreiro. Não é isso? Já pegou aí as latas de areia, toda vez que eu pego lata de areia e tudo, passa um pouquinho e já estoura tudo. Aí, essa mão engrossada, a gente diz que vai calejando. E o que é o calejamento? É a perda de sensibilidade. Perda de sensibilidade. Eu fico imaginando se na questão central, para com o pecado, o tempo de vida cristã que a gente tem, o tempo de igreja que a gente tem, há anos e anos, numa comunidade cristã, o tanto de palavra que já ouvimos, o tanto de escola dominical que já participamos, se a gente não está sendo insensível à palavra de Deus, se nós não estamos calejando a nossa mente, o nosso coração, e as coisas que nós ouvimos nas pregações, e as coisas que nós ouvimos na escola dominical, e as coisas que nós ouvimos já não fazem tanto efeito, tanto sentido, pela falta de sensibilidade. Você não pode deixar chegar nessa situação na sua vida espiritual. Você não pode perder essa sensibilidade, você não pode perder esse efeito da palavra de Deus sobre o seu coração, sobre a sua vida, a tal ponto da sua mente estar calejada, está endurecida, está petrificada, para que você não atenda mais a Deus. Mas hoje é a ceia do Senhor. Abre o seu coração. Tem alguma coisa para que você possa odiar na sua vida, para que possa lamentar? Se tem, lamente e chore. Lamente e chore. Terceiro e último aspecto é no campo volitivo. O que é a palavra volitivo? Vontade, ação. Se você se arrepende de fato, não é só uma questão de você compreender aquilo no intelecto, não é somente uma questão de sentimentos. Eu me entristeci por esse pecado.
Mas isso tem que te levar a uma ação. O que eu vou fazer? Mediante um conhecimento, mediante um coração compungido, quebrado, triste. O que eu faço agora? Você tem que decidir. Aquele arrependimento que veio a você porque você conheceu a palavra, que está te impactando e atingindo os seus sentimentos, tem que te levar a tomar a primeira decisão. Confissão do pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você também não precisa compreender que é somente a questão de entender, se entristecer, mas que o terceiro passo é importantíssimo: confessar a Deus o seu pecado. Confessar a Deus. Davi vai dizer o seguinte: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. O salmista aqui já estava sentindo aquele pecado, estava atingindo o seu ser, estava atingindo a sua vida. Ele estava dizendo, ele diz aqui no verso 3, enquanto eu não confessei, enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Estava fazendo mal para ele. Aquele pecado na vida dele, que ele sabia, estava fazendo mal, estava atingindo o seu ser. Ele diz que ele sentia a mão pesada de Deus. A mão de Deus estava pesando na vida dele. Ele então, irmãos, que alívio para a nossa alma, que alívio para a nossa vida, é reconhecer o pecado, se arrepender e confessar o Senhor. E crer nas promessas do Senhor, porque Ele diz que Ele realmente perdoa. E às vezes você está tendo uma vida pesada, porque Deus está pesando a mão, porque você não quer tratar esse pecado na sua vida. No aspecto volitivo, você tem que não só confessar o pecado, mas você também tem que abandonar o pecado. Provérbios 28:13 diz: o que encobre as suas transgressões jamais prospera. E aí ele diz: você não só tem que confessar, mas você tem que deixar. Quem confessa e deixa alcançará a misericórdia. Irmãos, a santificação, a piedade somente vem com a confissão e o abandono. Não adianta você ter aquela contrição, você ter aquele pesar, você confessar, mas não largar, mas não abandonar. É somente desse jeito que diz o texto: vamos alcançar a misericórdia. Existe alguma coisa hoje que você deve deixar aqui enquanto você estiver participando da ceia do Senhor? Não somente então, Provérbios 28:13, mas nós temos também o versículo que nós lemos no início, Isaías 55, verso 7, 3 vezes você vai ver no mesmo versículo. Olha: deixa o perverso o seu caminho. E aqui o paralelismo é um sinônimo da primeira frase. E o iníquo os seus pensamentos. Então, perverso, iníquo, caminho, pensamentos são aqui sinônimos, ideias sinônimas. Mas você vai ver novamente Isaías falando: converta-se ao Senhor, que se compadece. E por último ele vai dizer assim: volte-se para o nosso Deus, que é rico em perdoar. Isaías por 3 vezes vai dizer: você tem que ter uma ação, você tem que ter uma vontade, você tem que abandonar o pecado, você tem que se voltar para Deus. Alguém já disse que arrependimento é como se fosse uma pessoa que tivesse um ventilador, né, na sua frente, e a pessoa está em pecado, e aquele ventilador, imagina um ventilador aqui potente, emitindo vento contra você, e você indo a favor daquele ventilador, você sente aquele vento, e aquele vento, ele está te resistindo, porque você está indo contra. Mas quando você dá meia volta, que aí é a ideia do arrependimento, muda de direção, muda de atitude, muda de pensamento, aí você vai perceber que você agora sente o vento a favor. O vento te impulsiona, te leva, dá até a sensação de parecer que foi o ventilador que mudou
uma meia volta. O arrependimento é de fato uma conversão. O arrependimento é de fato uma mudança de pensamento e de atitudes. E aí agora você vê o vento a favor. O vento a favor. Muitos de nossos pensamentos, que somente a confissão do pecado é evidente do verdadeiro arrependimento, porém o arrependimento bíblico não envolve somente a confissão, mas também o abandono da prática do pecado. Por isso eu e você precisamos parar daquelas orações de chavão, aquelas orações automáticas. Senhor, perdoa os meus pecados. Que pecados? Senhor, estamos aqui hoje para cultuar o Senhor. Perdoa as nossas falhas. Que falhas? Senhor, nós estamos almoçando aqui hoje, estamos juntos. Perdoa os pecados da nossa família. Que pecados é esse? Talvez orações cheias de chavões, mas que não identifica, que não tem pesar, que não tem tristeza, que não tem confissão, não tem abandono. São só chavões. Quando estivermos orando ao Senhor, quando a gente fala, Senhor, perdoa os nossos pecados, tem que ser uma oração séria. Você está confessando ao Senhor que pecado? Esse pecado que você está confessando ao Senhor está trazendo tristeza no seu coração? Esse pecado que você está confessando ao Senhor, realmente você está com planos de abandoná-lo? Dá para ouvir a pregação de João Batista dizendo para aqueles ouvintes que eles deveriam produzir frutos de arrependimento. A nossa confissão deve trazer frutos, irmão, frutos. E a ceia do Senhor hoje é uma oportunidade de tirar mediante o seu viver. Como é que está a sua vida? O arrependimento faz parte do todo. O arrependimento não tem que ser algo que só acontece no dia que eu aceitei a Cristo como Senhor e Salvador. O arrependimento bíblico faz parte da nossa vida cristã, irmão. Desde o dia que nos entregamos ao Senhor até o dia que Ele nos chamar. Arrependimento bíblico é uma disciplina que todo crente, eu e você.